Mais uma proposta estaria chegando pelo atacante Pedro, agora do Zenit, segundo os colegas do site GE. Mas afinal de contas, por que será que o Pedro, agora em baixa, estaria despertando tanto interesse de times do exterior de uma maneira que não despertou no ano passado, quando foi goleador da Libertadores, destaque da competição e chegou inclusive a disputar a Copa do Mundo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você pode acompanhar os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, da Copa Conmebol Libertadores e da Copa Conmebol Sul-Americana. Você vê os lances e os gols das partidas assim que eles vão acontecendo. Então é uma grande vantagem que você tem fazendo download do aplicativo OneFootball, que também te oferece os jogos do Campeonato Alemão, Primeira Divisão, também da Segunda Divisão da Bundesliga, entre outras competições do futebol internacional, e vídeos, entrevistas, estatísticas, tempo real dos jogos das competições de futebol mais importantes do planeta Terra, tudo isso de graça, não paga nada por isso. Então faça o download do OneFootball, assim você também apoia o canal. Mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Pois é, vira e mexe agora surge um interesse de alguém, né? A gente vai, procura informação junto ao Flamengo, olha, a proposta para o Flamengo não chegou, sempre pelos agentes do Pedro. E é uma coisa muito curiosa, até eu estava lá na S1 Live, né? na live na área, que acontece toda quarta-feira às 9 da manhã, junto com o Alain Abimad, e um dos internautas que participava pelo chat fez essa importante observação. O Pedro, ele agora vira e mexe, tem interesse em algum clube. Ano passado ele era o rei da América, goleador da Libertadores, titular do Flamengo, foi para a Copa do Mundo, vivia seu melhor momento no clube e não aparecia proposta. Que coisa curiosa, né? Pois é, agora que ele está em baixa, na reserva, teve a situação desagradável ali da agressão que ele sofreu, foi punido por uma indisciplina, né, por uma insubordinação, melhor dizendo, por não ter feito o aquecimento do jogo contra o Atlético antes de ser agredido e depois também por não comparecer ao treino na segunda-feira subsequente. E aí, de repente, surge toda hora uma história. Primeiro, uma proposta que se haveria do Al-Ahly, que não chegou ao Flamengo e que ele teria recusado 6 vezes o salário. Negócio assustador, o cara já ganha super bem, 6 vezes mais ele não quis, nossa, que coisa curiosa, né? Depois, um intermediário teria dito que o Benfica queria pagar 18 milhões. Eu sempre achei meio estranho, porque, assim, o Benfica, ele já há algum tempo, ele não tem esse olhar para o futebol brasileiro exatamente, porque não é mais o João Jesus o técnico Roger Smith, ele é um alemão que estava trabalhando no PSV da Holanda. O olhar dele é mais para o futebol europeu, para o futebol holandês, ou até dos países ali nórdicos também. Então, assim, ele não olha exatamente para o mercado brasileiro. Por que ele iria querer o Pedro em baixa? E o Pedro tem um perfil que não combina muito com o próprio estilo desse treinador. Uma das deficiências do Pedro, que é um ótimo atacante, é justamente a baixa participação sem bola, que é uma coisa que o São Paulo vinha cobrando dele e será cobrado por qualquer técnico com o qual ele venha trabalhar no futebol internacional se ele voltar a jogar fora do Brasil. Porque hoje em dia é assim, o atacante, o centroavante, ele é o primeiro a defender. E como é que ele começa a defender? Marcando a saída de bola, fechando a linha de passe, dificultando o início das jogadas do adversário. E isso o Pedro não faz bem. Até se esforça em alguns jogos e tudo, mas precisa melhorar. É um aspecto muito importante que ele precisa melhorar de fato. Então o que nós temos aí? Uma situação curiosa. Aí o Benfica, mas a proposta não chegou. Não chegou a proposta. Falou-se ali, o intermediário, parecia mais um agente do mercado tentando fazer um negócio, vendo quanto que o Flamengo venderia, para ver se o Benfica tem interesse e tal, do que algo concreto. Aí agora surge o Zenit, no noticiário também. O Zenit estaria disposto a pagar 25 milhões. Em comum é que sempre essas sondagens, essas propostas vêm pelo staff do jogador. Os representantes do jogador são procurados, o Flamengo não. É normal que você procure primeiro o jogador para saber se há interesse e depois ir no clube. Mas é muito curioso que nunca chega no clube. O Flamengo também faz isso. Quando contratou a Arrascaeta, foi o jogador, tem interesse? Tem. Foi no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro devia uma grana ainda na compra do jogador, até o clube de origem, o Defensor do Uruguai. A mesma coisa com o Alan, quer jogar no Flamengo? Quer. Foi no Atlético, demorou, mas fez o negócio. Mas o Atlético precisava vender jogadores, todo mundo sabia disso. Tem as suas peculiaridades, cada uma dessas negociações. Agora, o estranho é que chega no jogador e nunca chega no Flamengo. E aí o jogador que está embaixo acaba sendo valorizado. Ele vai para o noticiário, está despertando interesse do futebol do exterior. Na realidade, está na hora do Pedro voltar a jogar pelo Flamengo. Jogar bem. Para isso, o São Paulo tem que dar oportunidade. Acho que também não tem sentido o Gabriel, pela fase que enfrenta, que não é boa. Sua pior temporada desde que chegou ao Flamengo em 2019, até já publiquei no meu blog no All Sport números da Opta Sports a respeito disso. Ser um titular quase intocável, que quando sai, jogando a partida abaixo no segundo tempo,
contra o Coritiba, sai faltando 10 minutos. O Pedro tem pouco tempo para poder fazer alguma coisa. Eu acho que o Pedro merece ter mais oportunidades concretas no time do Flamengo. Ele pode ser mais utilizado pelo técnico argentino, que tem lá suas preferências e deixa ele de lado. Isso eu acho que é correto. Agora, para ele ser vendido, tem que chegar uma proposta muito alta. E é curioso que surjam essas supostas sondagens justamente no momento que ele está em baixa. E quando ele estava em alta, não aparecia a proposta de uma concreta. E mais, se surgir de fato, não estou duvidando que vai acontecer, pode acontecer a proposta real, 25 milhões, acho muito pouco provável que o Flamengo venda por esse valor. Teria que subir a proposta. O Flamengo não vai vender por esse valor, não creio. A não ser que seja uma proposta assim, surpreendente. Vou explicar como. 25 milhões à vista. Geralmente esses pagamentos são parcelados, né? Durante 2, 3, 4 anos. São pagamentos semestrais, coisas assim, volumes significativos, mas bem espaçados. Se por acaso a gente fizer uma proposta muito fora do padrão, pagando tudo à vista, ou em 2 vezes apenas, uma pancada agora e uma outra depois, pode ser que o time se interesse pela venda do jogador, porque você se capitaliza muito rapidamente e você pode ir ao mercado daqui a pouco contratar um outro atacante, por um valor menor, inclusive, ou até um jogador até que seja mais interessante dentro do contexto. O Pedro é um ótimo jogador, mas está num momento também muito importante da sua carreira, daqueles que ele precisa dar a volta por cima. Ele precisa de oportunidades, mas ele tem que aproveitá-las. Acho que as duas coisas andam juntas. Sair do Flamengo pode ser interessante, mas se ele for jogar em outro futebol, na Rússia, não vai jogar Champions League, só competições domésticas. A Rússia, por conta da guerra com a Ucrânia, está fora das competições internacionais. Será que vale a pena? Tem que pensar nisso também. E outra coisa, vai ser cobrado por qualquer outro técnico lá fora, como o São Paulo vinha cobrando. O São Paulo tem seus erros, mas exigir que o seu centroavante seja mais participativo no jogo sem bola é apenas obrigação dele como técnico. Ele tem que cobrar isso, ele tem que esperar isso do Pedro ou de qualquer outro jogador que faça esse tipo de função, que faça esse papel. Então é importante entender todo esse contexto, né, que envolve o Pedro, que envolve o São Paulo, que envolve o Flamengo, nessas especulações que estão surgindo a todo instante. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem acesso a farto conteúdo e os lances de melhores momentos, os gols dos jogos da Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A, além de jogos na íntegra do Campeonato Alemão, da primeira divisão, também da segunda divisão e de outros campeonatos que você pode acompanhar do OneFootball, além de farto conteúdo. Faça o download do aplicativo assim você apoia o canal, mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Quero destacar que teremos live nesse sábado, depois do jogo entre Flamengo e Internacional. O jogo acontece no Maracanã às 6h30 da tarde. Portanto, lá pelas 8h30 acaba o jogo, 8h40, 8h45 estaremos chegando para bater um papo sobre essa partida com o Inter, Flamengo contra o Inter, que está com um pé na semifinal da Libertadores, depois de derrotar o Bolívar por 1-0, jogando na Bolívia, em La Paz. E também destacando, como sempre faço aqui, os links na descrição do vídeo para o nosso canal de cortes, com o melhor das nossas lives. Faça a inscrição, clube de membros, você pode participar apoiando o canal, participa do nosso clube de membros, também o nosso curso online de jornalismo esportivo, com um pouco do que compartilhamos, um pouco do que acumulamos de experiência em quase 40 anos de profissão, e também o nosso blog no All Sport, todo dia um texto sobre futebol, além, claro, do Use 360 com os produtos do canal. É isso, valeu e saudações.